Bom, acho que a gente pode ir começando. Pode sim. Então vamos lá. Começando mais aí um Hora de Talks, dessa vez aqui com o César, para falar sobre Serverless Application, né, César? Então, conta aí um pouquinho para a gente o que que é e também vai mostrar, né, na prática, Mão na não no massa. código, como fazer. Então, César, manda bala aí. Valeu, Guilherme. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela companhia de vocês. Obrigado aí pela oportunidade da F-Câmara em abrir esse espaço para que os desenvolvedores possam compartilhar conhecimento, compartilhar experiências e para mim é uma honra estar fazendo parte desse momento aí com vocês. Vamos lá então. Pessoal, então AWS SAN. O que é esse bichinho aí? E qualquer coincidência é mera semelhança com ele, tá? Então, o AWS SAN, ele é uma sigla, o SAN, né, na verdade, é uma sigla para Serverless Application Model, ou modelo de aplicação serverless, que foi criado aí pela própria AWS para ajudar nós, desenvolvedores, a desenvolver aplicações serverless. Vamos passando aqui. O que veremos hoje? O que são aplicações serverless? Bem sucinto. Modelo tradicional versus serverless. Quando usamos ou quando podemos usar uma função serverless. Conhecendo mais do SAN, que é o nosso mascotinho aqui. E show the code, onde nós vamos trabalhar aí com o código, beleza? O que são aplicações serverless, né? Ela basicamente é uma aplicação pequena, né? Uma aplicação aí que ela tem um determinado propósito, uma determinada função mesmo, né? Então ela é uma aplicação pequena para atender uma determinada necessidade. Como, por exemplo, é uma função que fica esperando um host, mandar uma request post lá com dados para gravar num banco de dados, por exemplo, de um e-mail, ou enviar um e-mail automático assincronamente, né? São funções que não precisam de um servidor rodando 24/7, né? Só rodam quando são invocadas, ou seja, elas não rodam. Podem até rodar com Chrome, mas geralmente, né, são usadas mais quando são invocadas. São escaláveis, ou seja, abrem uma possibilidade aí para você ter a mesma função sendo executada em várias vezes sem impactar aí no desempenho ou degradar o desempenho da tua aplicação principal. E você só vai pagar quando você usar essa aplicação. Qual que é a diferença entre modelo tradicional e serverless? Tradicionalmente, monolitos, né, usam todas as funções dentro do mesmo programa. Então, tenho todas as rotas, tenho tudo que eu preciso rodando dentro de uma base de código única, ou seja, dentro de um programa único. Elas ficam no ar 24/7, então, ou seja, consomem recursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo se não estiverem sendo usadas, né? Geralmente tem um deploy lento, porque são todas as funções do sistema, então para eu fazer um deploy, às vezes pode demorar mais, muito mais, geralmente, dependendo do tamanho da aplicação aí, pode levar horas para fazer o deploy. A manutenção acaba se tornando complexa com o tempo, então, basicamente, com o tempo, a gente acaba, às vezes, perdendo a linha aí do que vai fazer com determinada função, o que não vai fazer. Aí entra num problema que começa a ficar um código legado, aí os desenvolvedores acabam olhando com maus olhos para esse código e acabam deixando esse código de lado, quer reescrever inteiro, então é um problema do modelo tradicional. E aí vem o serverless, onde cada função é um programa, ou algumas funções, né? Dependendo da forma que a gente constrói essa aplicação. Ele só vai ficar no ar quando a gente estiver usando ele. Ou seja, quando eu fizer a invocação dessa função, ele vai subir lá um containerzinho e vai subir como se fosse um mini servidor.
vai executar e vai morrer. O deploy é rápido, né? Então eu foco naquela função lá e tenho deploy muito rápido. Então, tipo, é um código pequeno, né? Fácil de manter, fácil para escalar, né? O modelo tradicional já é mais complexo para escalar. E de fácil manutenção. Então, eu só tenho que dar manutenção naquele código, não preciso fazer uma manutenção. Quando eu for fazer uma manutenção, não tenho que me preocupar tanto com essas questões de vai influenciar de um lado, vai influenciar do outro, não. Ela é uma função que ela roda sem dependências, digamos assim. E quando que a gente aplica esse conceito de serverless, né? Basicamente, a gente pode aplicar para processamento de dados, né? Relatórios, cálculos complexos, né? A gente pega um determinado dado lá, um objeto gigante, e quer fazer um processamento desses dados, ou um cálculo em cima desses dados, né? Muito usado também para a parte de autenticação de aplicações que necessitam aí de que gostariam de separar essa parte de autenticação e escalar isso, porque justamente isso pode se tornar, dependendo da época, tipo Black Friday que aconteceu semana passada, pode se tornar um gargalo a parte de autenticação, e aí esse gargalo a empresa acaba perdendo a venda, por exemplo. Pode ser usado para execução assíncrona, por exemplo, como eu mandar uma request com todos os dados que eu preciso para mandar por e-mail, para mandar um e-mail para a pessoa, e eu deixo a cargo da Lambda se comunicar com, por exemplo, a AWS CS para ela fazer o envio. Eu só mando os dados que eu preciso que ela envie, mando, por exemplo, um template lá, e ele monta o e-mail e dispara assincronamente, não para o meu processo principal de execução do meu sistema. Também pode ser usada em situações de pouca frequência, por exemplo, um hot site onde eu tenho a captação de e-mails, né, do lead ali. Então, faço uma lambdazinha, uma serverless function, que se preocupa só em receber um e-mail e gravar num banco de dados na nuvem. Então, basicamente é um bom uso para isso. Funções em tempo real também, principalmente IoT, sensores, né? Que às vezes um sensor de temperatura, por exemplo, que está uma estação meteorológica, ou nível da chuva, toda essa parte de IoT aí também pode ser aplicada, os dispositivos podem se integrar perfeitamente com uma função serverless, que hoje a gente tem o Kinesis, se não me engano, no AWS, que faz esse meio campo aí entre as funções e os dispositivos, os devices de IoT, né? E agora, nosso querido amigo, o SAN. O SAN é uma especificação open source, né? Usa a licença Apache 2.0, né? Ela simplifica em um template YAML a criação de uma stack CloudFormation, ou seja, a AWS usa, né, deploy as a code lá, né, para você fazer o deploy da sua aplicação usando o código, essa CloudFormation. E aí eles criaram um SAN, que é uma simplificação dessa CloudFormation, ou seja, fica menos verboso de eu escrever o meu código ali para poder fazer a implantação da minha aplicação serverless. Eu faço declaração de recursos, né? Então, eu posso usar recursos de endpoint, de gateway, enfim, todos os recursos que a AWS tem, eu posso estar usando aqui e posso estar integrando junto na função serverless. E durante o deploy, esse template é convertido para um template, né, expandido para um template CloudFormation, que daí é o que a AWS entende, né? E aí também tem a possibilidade de fazer testes localmente, ou seja, como funciona isso? Eu posso escrever todo o meu código e rodar com a CLI do SAN um ambiente de testes localmente para poder testar uma requisição,
ou fazer o teste como se estivesse em ambiente de produção mesmo, né? Então tem essa possibilidade. E agora, vamos para o VS Code. Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só puxar meu terminal aqui. Vamos criar a nossa aplicação usando o Sun. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a minha letra. Acho que dá para ver. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Beleza. Então, basicamente, eu tenho algum tutorial que eu posso passar para vocês depois, né? Eu vou deixar o repositório desse projeto que a gente vai criar aqui no meu GitHub. Depois eu mando o link para vocês aí do meu GitHub. Mas, basicamente, a gente vai estar usando o que aqui? A gente vai precisar do Node, né? Que é o nosso servidor. Vai precisar do Docker, porque o ambiente de testes do Sun roda uma máquina no Docker, um container no Docker. Vai precisar da CLI do Sun. E, por último, vai precisar da CLI da AWS, que é para fazer o deploy. Então, vamos começar com a criação do projeto. Então, já tenho o Sun instalado aqui, eu dou um Sun init. E ele vai perguntar, qual é a fonte do template que você gostaria de usar, né? Eu vou usar a da AWS, eu não tenho nenhuma outra fonte. Qual tipo de pacote que você quer fazer o deploy da aplicação? Eu vou usar o zip. Por que eu vou usar o zip? Porque quando eu fizer o deploy, ele automaticamente vai empacotar a minha aplicação, vai subir para dentro da S3 em um bucket específico para essa aplicação e depois vai fazer toda a configuração na ferramenta da AWS Lambda. Então, eu vou colocar aqui. Qual que é a runtime que eu vou usar? Node, versão 14. Agora, o nome do nosso projeto vai ser um projeto para diferenciar quantos dias tem entre uma data e outra. Eu já usei muito isso, uma aplicaçãozinha meio simples, mas às vezes eu tenho que procurar na internet aí um site para calcular quantos dias deu diferença de tal dia até tal dia. Então, basicamente, vamos colocar aqui difference between dates. Então, agora ele vai clonar do GitHub, né? E vai pedir para mim qual template que eu vou usar. Eu vou usar o Hello World aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, ele vai terminar aqui e já criou para mim. Eu vou procurar aqui o projeto Difference Between Dates. E aqui vamos abrir o VS Code. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, a estrutura que ele traz para nós aqui. Deixa eu ver se eu peguei o projeto certo aqui. Acho que eu peguei. Peguei sim. Então, o nome do projeto aqui, essa pasta aqui, Hello World, né? No caso, o nome da função. Dentro dela, eu tenho o pacotinho aqui, que é a própria aplicação em si, né? Onde está a nossa função, que vai rodar lá no servidor. Aqui está o nosso template, né? O nosso arquivo YAML, que define o nosso template. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Essas duas linhas aqui são o principal desse arquivo, desse template. Por quê? Aqui diz qual que é a versão do template e para quem que ele tem que... e qual que é a transformação. Então, ele vai pegar e ler esse arquivo aqui e vai fazer a conversão do template do Sun para um template CloudFormation. Aqui eu vou apagar essa parte de globals aqui, que não tem necessidade.
Aqui a parte de architectures também vou apagar. Essa parte aqui de baixo também, outputs também vou apagar. Não é algo que a gente precisa agora. E vamos lá. Então vamos aqui. Eu posso também fazer testes unitários, tá? Ele já vem aqui no pacote da aplicação com o Mocha, né? Mocha Chai. Eu prefiro o Jest, acho melhor o Jest, porque agrega os dois, o Mocha tem a mesma funcionalidade do Mocha e o Chai juntos, né? Então, os dois, o Jest já faz um papel só. Aqui também ele já trouxe para nós o Axios, mas eu não preciso do Axios, então eu posso apagar aqui e vou também remover esses dois aqui e vou instalar o Jest para nós. Deixa eu salvar esse arquivo aqui, senão vai dar problema. Aqui. Será que eu estou na pasta certa? Hello World. Ele criou uma pasta nova ali dentro, por isso que ele não está aparecendo para mim o Node. Agora eu entendi o que ele fez. Mas vamos lá. Deixa eu só ir para a pasta certa aqui. Aqui. Coisas de quem está desenvolvendo ao vivo, né? Eu esqueci de mudar ali o nome. Deixa eu só. LS aqui. Sempre. Deixa eu abrir no code mesmo. Vai ser mais rápido. Eu jogo essa estrutura toda de pasta aqui para dentro aqui do... Melhor. Vamos deletar aqui. Então, basicamente, eu gosto sempre de criar uma pasta também, uma pasta source e uma pasta handlers, porque é possível que eu possa ter mais de uma aplicação. E aí eu vou ter que fazer uma pequena mudança aqui no nosso template. Já tinha apagado algumas coisas aqui, mas eu vou apagar de novo, que eu não salvei. Vamos mudar aqui o nome da função para... Pode ser lambda handler? Pode ser. Deixar como está aqui. A gente só vai colocar aqui... Deixar aqui esse código URI que a gente vai tirar daqui. Deixa eu só pegar minha colinha. Meu outro template aqui. Eu preciso apontar o render, então a pasta source, handlers. E aí o nome do arquivo é .handler. Esse architectures eu posso tirar. Aqui em events eu posso apagar também. Mas aqui nesse events, aqui eu tenho a possibilidade de, por exemplo, fazer com que essa função lambda ela se torne uma API REST. Simplesmente uma API REST normal, como uma API qualquer. Então, mas eu não quero isso, eu quero utilizar ela só como função, e aí eu faço essa parte de dizer que ela é uma API lá na AWS depois, quando a gente fizer o deploy. Então, essa parte aqui eu vou apagar também. Aí eu vou colocar aqui mais um memory size 128. Por que isso? Porque esse é o tamanho de memória que a minha aplicação vai usar quando ela subir lá no servidor da AWS. Timeout de 100
milissegundos aqui. Uma descrição, description. Então ele já, como eu tenho já esses dois caras aqui, ele automaticamente já vai me dizendo o que acontece, ou quais são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui dentro desse objeto, né? Que é um objeto que, na verdade, o YAML é um Ansible, né? Vamos usar a linguagem do Ansible. Function. Eu vou colocar aqui uma policies aqui, que é na verdade é uma role, né, um atributo lá da AWS que permite a execução dessa função. E aí eu vou criar aqui também environment variables. Depois a gente vai ver isso aqui, mas basicamente aqui é onde eu seto uma variável local, uma variável de ambiente, no caso. Depois, eu vou até comentar isso aqui, depois a gente volta aqui que eu vou falar mais sobre essas variáveis. Aqui eu posso apagar também. E beleza. Salvamos aqui. Então já temos aqui descrito como que vai ser a nossa função. Quem que ela vai chamar? Ela vai chamar a função lambda handler do arquivo app, né, que está nesse diretório aqui. Qual o runtime que ele vai usar? O Node, porque eu estou desenvolvendo com o Node. Ah, mas como é que funciona a questão dos pacotes? Quando eu empacoto ela, quando eu faço o deploy, automaticamente ele vai rodar um npm install ou yarn, por exemplo. Na verdade, ele vai usar o npm aqui, e aí ele vai fazer o empacotamento dessa função e de todas as suas dependências. No caso aqui, a gente vai colocar... vamos pegar a colinha de novo. Package aqui. Bem simples. A gente vai usar... Vamos usar o npm install datefns, que vai ser quem vai nos ajudar a fazer os cálculos aí da diferença das datas, né? Espera aí, instalar aqui, que ele é demoradinho. E vamos instalar também npm install jest, que vai ser para a gente usar aqui, para fazer os testes da aplicação em si. Deixa eu mover essa pasta. Ela está instalando aí. Vamos aguardar um pouquinho. E galera, tivemos um probleminha técnico aqui. Só um minutinho.
Voltamos? Voltamos, só falta a tela. Travou tudo aqui. Ixi. Pessoal, voltamos? Deixa eu tirar aqui. Voltamos, só falta. Tela 1, compartilhar. Então, vamos fechar um pouco das nossas aplicações aqui para... Travou meu Chrome, então foi... Ah, Chrome do já viu. Nosso amigo aqui. Se não tiver memória RAM para ele, né, ele não funciona. Isso que as máquinas da F-Câmara são top demais, cara. Pois é. Mas não aguentou dessa vez. Enfim, tá. Então, a gente estava instalando o Jest aqui, voltando. Ele terminou de instalar para mim. Aqui eu vou colocar Jest só. Deixa eu mudar essa pasta para cá. Vou mudar ela aqui para raiz. Acho que ela está na raiz já. Tá assim. Deixa eu dar um... Ele não achou o Mocha, então... Mas não vai ter diferença a gente usar aqui ou não. Deixa eu até tirar isso aqui. Aqui ele já vai detectar que tem o Jest. Não detectou. Tudo bem. Não vamos se preocupar com isso. Vamos para o que interessa aqui realmente. Deixa eu fazer o seguinte. Save. Aí. Ele estava aqui com... Ele estava com problema. Beleza. Não vamos se preocupar com isso. Não é o trivial aqui da nossa explicação. Depois eu resolvo isso no final. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A nossa preocupação principal está aqui, nesse código aqui. É aqui que está a nossa função que vai ser executada lá no AWS, lá na AWS com a AWS Lambda, no caso, né? Estou tirando algumas coisas aqui que a gente não precisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Esse event aqui, essa propriedade aqui, ela basicamente é o objeto que é enviado toda vez que a gente faz a chamada da função lá na AWS. Então, dentro dela, a gente tem o body, tem opções, algumas outras variáveis lá da própria AWS que a gente pode estar fazendo testes. Então, ela é o principal aqui do nosso código. Eu só vou copiar o editor config aqui, porque eu sou meio chato com o código e eu gosto de usar algumas configurações mais certinhas aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos verificar se no event.body ele existe, né? Porque se ele não existir, não tem por que a gente continuar a execução da nossa função. Então, se ele não existir, a gente dá um return de um objeto, né, com o status code 400, né? Não é permitido. E a gente retorna no corpo da requisição um JSON. A gente vai converter esse JSON para string 5. String 5. Dizer que tem uma mensagem, message valid body. Beleza? Então, basicamente isso. Agora, se ele existir, a gente vai verificar outra coisa, porque dependendo da forma que a gente faz a execução,
pode ser que esse body ele venha como string ou venha como um JSON, entende? Então a gente vamos verificar se o event.body é do tipo string. Se ele for, a gente vai fazer um JSON.parse, né, para converter esse event.body para string. Agora, se ele for JSON, já retornamos o próprio event.body. Beleza? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai esperar dois parâmetros dentro da nossa requisição. Eu estou colocando dentro de um try-catch, né? Deixa eu fechar isso aqui. Pelo seguinte, quando a gente recebe um parâmetro na requisição, pode ser que esse parâmetro, né, principalmente que a gente vai estar convertendo aqui uma data, a gente vai esperar start date, né, e end date. Pode ser que essa data que seja informada, ela não venha no formato ISO, né, porque a date ele espera aqui uma data no formato ISO, né. Então, eu vou pegar body.startDate e end date. Aqui, new date body end date. Beleza? Então, aqui eu estou recebendo as minhas, né, no caso, os meus parâmetros para minha função. Eu posso estar criando aqui, para me auxiliar, uma função de utilidade para me ajudar nessa questão. Então, eu vou criar aqui numa pasta chamada útil aqui um arquivo chamado dateFormatter. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu estou confundindo as coisas aqui. Espera aí. Acho que eu criei local essa função. Ah, não. Essa função é do próprio dateFNS. Mas depois a gente vai usar esse arquivo aqui, eu até vou dateFormatter.js. Então, esse arquivo fica para depois. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai ter uma variável days between dates que vai receber, vamos para o início lá, vamos importar aqui const filing dateFNS, a gente vai pegar difference in dates, que é a função que vai esperar duas datas. Então, ela vai esperar, então, aqui a data de início, start, date e end date, certo? Então, vamos colocar aqui. E aí, a gente vai retornar o quê? A gente vai retornar uma mensagem, tá? Estou colocando esse let aqui, daqui a pouquinho a gente já vai entender melhor para que eu estou colocando esse let. Eu vou colocar aqui, né, days between dates, né? Então, days between, né? Então, quantos dias, né? Tantos dias, né? Entre, between, né? Between data inicial, vou colocar aqui, start date e end date. Ô, César, rapidinho. Só teu mic tá dando uma fritadinha assim, quando você fala. Deixa eu ver aqui.
Obrigado por avisar, Guilherme. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se ele tem... Deixa eu só ajustar aqui, então. Melhorou? Não muito, tá dando. É quando você parece tipo uma interferenciazinha. Não sei se é coisa de volume ou se é coisa de. Eu acho que Não é o sei. meu teclado, cara. Será? Ó, Não, não, esse barulho do teclado não é isso não. É quando você fala, meu, dá tipo uma fritada mesmo, sabe? e agora? Ainda tá um pouquinho. Mas acho que dá pra seguir. É que é só um barulhinho meio chatinho, mas dá pra te ouvir. Tá. Deixa eu só... Eu tirei o cancelamento de eco aqui. Será que melhorou? Ah, tá. Achei Hum, aqui. Acho que agora vai melhorar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. agora parece que parou. Melhorou, né? Vai continuando que eu vou vendo aqui. Tá. Qualquer coisa você me avisa aí. Tá. Vamos lá. Então aqui vou retornar uma mensagem, né? Basicamente uma mensagem. E eu posso também dar um console.info aqui. Porque o que acontece? Quando eu faço um console aqui, de qualquer coisa aqui dentro do meu código, automaticamente lá na AWS, nos logs de execução, vai aparecer essa mensagem. Então, basicamente, eu já consigo fazer dessa forma. Então, eu basicamente retorno aqui. Já tenho meu response prontinho, né? E a mensagem. Vou apagar aqui. Então, basicamente, eu tenho a response. Eu vou deixar. Ela estava aqui em cima. Eu tinha visto que ela estava aqui fora. Vamos usar um let aqui. Let response. Beleza. Eu acho que ela estava inicializada como um objeto. Para não dar nenhum tipo de problema aqui. Então, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai esperar as duas datas, né? E aí, com essas duas datas aqui, ele vai fazer a diferenciação, né? Quantos dias tem diferença. E vai retornar a mensagem de quantos dias tem diferença entre as datas. Bem simples, não tem segredo nenhum aqui. Deixa eu ver o que ele está me dizendo que eu tenho erro. Acho que eu tenho. Peraí. Ah, tá. Estou colocando um JSON. É isso daí. Deixa eu ver que eu acho que eu vi. Aí, agora acertei. Já ia dar um probleminha aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Como que a gente faz para testar localmente isso? Eu posso vir aqui no meu template e eu tenho uma extensão aqui da AWS no meu VS Code que ela serve para isso. Quando eu clico aqui em Add Debug Configuration, basicamente o que ele faz? Ele vai criar uma configuração aqui, uma pastinha chamada VS Code, aqui, .vs Code, a configuração da minha função. Eu vou só mudar aqui, eu vou colocar app function aqui, vou apagar isso aqui, vou adicionar de novo. Deixa eu pegar o nome certinho. Aí, então ele vai pegar aqui a app function e vai executar. Aqui mora o nosso parceiro, que é o AWS Sun. Então, basicamente, aqui eu posso estar definindo qual que é o payload da minha aplicação. Então, ele vai esperar um JSON. Dentro desse JSON, ele vai esperar um body, um objeto body. E dentro desse body, a gente vai colocar as duas datas. Eu vou pegar aqui da minha colinha, que é mais rápido. Então, vamos colar aqui, data inicial e data final. Então, aqui, basicamente, a gente vai poder fazer o teste. Vamos colocar aqui um breakpoint e vamos executar nossa função e ver se deu tudo certo. Vamos lá.
que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o processo de build da aplicação e ele vai montar essa aplicação e vai jogar dentro de um container Docker e vai rodar localmente aqui na máquina. Ele está buildando ainda a aplicação, terminou já o build, já deu build complete aqui. Ele começou a rodar, agora já está rodando. Então esse ponto aqui ele sempre vai parar nesse index. E aí aqui a gente cai já dentro da função. Então eu posso olhar aqui, ó, event.body, tem conteúdo? Vai ter. Beleza, ele vai passar para o próximo breakpoint. Qual que é o tipo dele? Vamos ver aqui. Já está como string, já está como um JSON, né? Então, beleza, a gente vai seguir em frente. Viu as datas aqui? Certinho. Data inicial, data final. Vamos só colocar um breakpoint aqui embaixo. E vamos ver. Qual que é a mensagem? 28 dias entre o dia 1º e o dia 29. Menos 28 dias. E aí ele vai retornar nossa mensagem, né, no response. Então, o que aconteceu? Esse é o status que a gente vai estar retornando quando faz a execução da nossa função. Isso aqui que vai rodar lá na nuvem quando a gente executar. Ah, César, mas eu achei feio esse formato aqui, ele está retornando um formato feio. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode usar uma formatação como locale, que o próprio BaitFNS já permite. E aí aqui, o que eu vou usar para fazer isso? Ah, mas ora eu quero que essa função retorne formatado com formato inglês americano, ora eu quero que essa função retorne formatando como a data brasileira, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso de uma variável de ambiente. Por isso que eu falei que aqui a gente ia usar esse environments, variables aqui. Então, eu vou copiar essa, eu já tenho o nome da variável, né? E vou deixar ela aqui vazia. Eu preciso fazer isso, porque senão, quando eu rodar essa função na AWS, ele não vai ter essa variável. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, é bem simples. A gente vai lá no nosso app e vai vir aqui e vai obter essa, antes do try aqui, eu posso obter essa variável de ambiente. Então, const aqui, locale, normal, como qualquer variável de ambiente no Node, process.env e o nome da variável. E aqui eu faço um if. Se locale existir, né, não for vazio, eu faço o quê? Eu vou até copiar aqui para não tomar tanto tempo. Eu vou reatribuir para a variável message, formatando aqui essa data. Passando aqui a data e qual que é o formato. No caso aqui, o formato que eu defini na variável de ambiente, ou se ele não definir, ele não vai passar, ele vai manter a mensagem inicial. Eu vou pegar a função aqui mais rapidamente, para a gente ganhar tempo também. É por isso que eu criei esse date formatter. Basicamente, o que essa função faz? Ela espera uma data e um locale. E usa essa função em International Format para fazer a formatação da data e retornar a data formatada. Eu só vou fazer aqui a importação desse carinha aqui, senão a gente não vai ter como usá-lo. Vamos testar? Então, vocês lembram que a nossa data aqui está para rodar dessa forma aqui, né? Uma data bem estranha, formato ISO. A gente vai vir aqui no nosso launch e vai colocar aqui no launch qual a variável, valor para a variável que a gente criou. Deixa eu só pegar aqui. Não. Eu vou colocar português do Brasil para ele retornar. Então, faço a execução. Vai fazer o processo de build novamente.
Vamos esperar um pouquinho. E aí a gente já vai para o deploy na AWS para a gente mostrar como é que funciona lá. Tá rodando. Vamos rodar aqui. Com certeza tem o body. Vai converter. O OK eu já veio aqui, ó, PTBR. Já pegou a nossa variável de ambiente. Vai converter. E aí a nossa mensagem aqui está com data no formato brasileiro. Poderia melhorar aqui, mas vamos fazer dessa forma para ser mais rápido. Então, veja a diferença. Antes a gente estava retornando uma data totalmente num formato estranho, e agora a gente está retornando num formato que a gente tem o controle via variável de ambiente. Isso é muito útil para a gente poder, por exemplo, acoplar um banco de dados aqui, passar a URI do banco, por exemplo, algum valor, tipo usuário e senha de algum serviço da AWS. Então, a gente pode fazer o uso dessas variáveis. Agora, o que a gente vai fazer? Para finalizar aqui, a gente vai fazer um sun build. Vamos empacotar a nossa aplicação. E aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer o deploy da aplicação na AWS. Vamos lá, sun deploy. Deixa eu ver só aqui, guided. Deixa eu aumentar aqui para a gente acompanhar. Ele vai pedir um nome aqui da stack, né? Porque ele considera como se fosse uma pilha. O que é essa pilha? Basicamente, eu posso ter várias aplicações empilhadas uma na outra. Por exemplo, eu posso pegar essa aplicação e usar ela, reaproveitar tudo que ela está fazendo aqui em outra aplicação. Então, eu consigo fazer como se fosse uma pilha de aplicações que se reaproveitam. Basicamente, eu vou colocar aqui difference between takes. Qual que é a região? Vou deixar US East 1. Sim, vou dar um sim aqui para essa opção. Você deseja habilitar ou permite que sejam criadas as regras, né? Sim. Save rollback para não parar. Vou salvar essas opções aqui num arquivo, né? Aqui ele pede o nome do arquivo, qual que é a configuração. Agora ele está fazendo todo o processo de subir para a AWS e criar na AWS a nossa função. Eu só vou abrir aqui já a AWS enquanto ele faz esse processo. Aí o que ele vai pedir? Aqui ele está falando que vai criar algumas roles, né? Algumas regras, né? E ele está pedindo se é para fazer o deploy dessas regras. Eu dou um yes. Enquanto isso, eu vou fazendo meu login aqui. Sim. Beleza. Ele está fazendo o nosso deploy. E beleza. A princípio já está feito o deploy da nossa aplicação. Eu vou abrir o AWS aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Onde a gente vai agora? Podemos ir aqui no S3 para ver o nosso bucket que ele criou, para ver se ele criou certinho. Acho que ele criou um pouquinho. Vamos ver. Ele já tinha criado um bucket ontem que eu fiz o teste, então está aqui, ó. Difference between dates, o template e a aplicação. Vamos aqui em Lambda, ver se a nossa Lambda foi criada certinho. Está aqui já o deploy da nossa Lambda. E o que falta a gente fazer aqui? Adicionar um gatilho para que essa função seja interpretada como uma API.
Então, eu vou criar aqui uma API HTTP, né? Vou deixar aberto aqui a configuração dela. Vou deixar esse nome padrão aqui e beleza. Vou habilitar as métricas detalhadas aqui, porque é onde vai aparecer aquela nossa informação do log. Vou dar um adicionar. E aí aqui agora eu tenho o meu endpoint. Vamos copiar aqui o endereço do link. Vamos abrir o nosso Insomnia. Colei aqui e vamos esperar que dê certo, né? Vou dar um send aqui. Olha só, tudo funcionando. Nossa aplicação já está na nuvem, já está rodando. Mas agora eu quero que a nossa aplicação retorne formatando com as datas, né, em português Brasil. Eu vou editar aqui a nossa variável. Vocês já estão vendo que já puxou aqui. Vamos colocar PTBR. Salvar. Já está aplicado aqui. Lembrando que a função ela roda, ela vai fazer esse deploy automaticamente ali, né? Ele vai pegar esse valor automaticamente. E se eu der um send novamente aqui, retornou a data. Então, veja como foi simples aqui, em questão de 40 minutos eu criei uma função do zero, fiz o deploy dessa aplicação na AWS e tenho a possibilidade de fazer qualquer alteração aqui e rodando novamente o sun build aqui e o sun deploy, ele vai fazer todo o processo automaticamente para mim e aí eu só tenho que, alguns detalhes, claro, cuidar dessa aplicação, mas vai funcionar direitinho. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Realmente foi bacana aí o nosso papo, nossa conversa. Não sei se tem alguma pergunta. Não, por enquanto não me perguntou nada, mas César, eu agradeço muito aí pela aula, pelo tempo. Imagina. Foi bem legal aí. Sempre é legal quando o pessoal vem, bota a mão no código e mostra ao vivo, né? Todos os bugs e todos os resultados ao vivo. É isso que a gente. A vida de desenvolvedor é isso, né? A gente está aí para resolver problemas e usar a tecnologia a nosso favor para resolver os problemas. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a F-Câmara por estar dando esse espaço para nós, desenvolvedores, estar mostrando a nossa cara e principalmente mostrando o nosso dia a dia aí. E agradeço você, Guilherme, pela atenção e pela oportunidade também. Opa, eu que agradeço. E agradeço também a todo mundo que ficou até o final aí, assistiu. Lembrando que a partir de amanhã a gente já sobe no YouTube e já fica lá na nossa playlist de talks. Então, se você chegou na metade, não conseguiu acompanhar tudo, amanhã vai estar lá no YouTube para você conseguir acompanhar direitinho desde o começo e as outras talks também, né? Que a gente já fez na terça-feira passada. Beleza? Então, César, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Gente, tudo de bom. Obrigado, Guilherme. Até mais. Valeu, gente, e até a próxima.